Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 19. Os mandamentos de Deus. O ensino contra a lei. Se existe algo precioso para Deus, esse algo é a sua lei. Pois, à parte de Jesus, a lei de Deus é o mais perfeito reflexo daquilo que ele é. Rejeitar a Jesus ou rejeitar a lei de Deus é o mesmo que rejeitar ao próprio Deus. Não é à toa que o livro que mais faz referência à pessoa de Deus na Bíblia, os Salmos, também é o que mais possui expressões de amor para com a lei de Deus. Pois Deus e a sua lei são inseparáveis. Verso: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Salmos 1, de 1 a 2. Na sequência desta série sobre o Sermão da Montanha, lidaremos com algo que jamais deveria ocorrer, mas que infelizmente ocorre, que é o desprezo que os nossos líderes carnais têm demonstrado para com a santa lei de Deus nestes últimos dias. Jesus alertou aos seus discípulos, passado e presente, para que jamais caíssem neste gravíssimo erro. Verso: Qualquer, pois, que relaxar, grego, lio, em um destes mandamentos, grego, endole, por menor que seja, e assim ensinar, grego, didasco, aos homens, será chamado o menor, grego, elaristo, no reino dos céus, grego, vassilio ton uranon. Mateus 5,19. Notemos que estas palavras de aviso de Jesus tiveram como alvo não os indivíduos que violam a lei, o que em si mesmo é algo muito sério, mas sim aqueles que vão um passo além. Jesus se refere àqueles que, não satisfeitos em desobedecer eles mesmos aos mandamentos de Deus, decidem convencer aos outros que também desobedeçam. Ou seja, todos nós que nos encontramos em posição de ensinar as pessoas, de uma forma ou de outra, sobre o caminho da salvação. Pastores, professores, escritores, evangelistas, compositores, cantores, etc. O significado da expressão o menor no reino dos céus. Logo de cara, devo esclarecer que quando Jesus, falando para os seus discípulos no Sermão da Montanha, diz que este líder será chamado o menor no reino dos céus, ele não está dizendo que aqueles que desobedecem aos mandamentos de Deus e ensinam aos outros que façam o mesmo se salvarão e estarão no reino dos céus morando com o Pai, mas que terão as menores posições no reino, como alguns teólogos ensinam. Não, de forma nenhuma, pois tal entendimento estaria em completo desacordo com o resto das Escrituras. Isaías 1, 28, João 3, 36, Romanos 2, 8, 1 Pedro 4, 17. O que Jesus nos diz é que, quando o reino dos céus vier até a nós, Mateus 6, 10, 1 Coríntios 6, 9, Apocalipse 11, 15, então
tais pessoas serão consideradas entre os menores ou os de menor valor aqui na terra. Grego, elaristo, menor, sem importância. Neste caso, Jesus não se refere a estes desobedientes como salvos cidadãos do reino, mas sim perdidos durante o estabelecimento do seu reino. A expressão no reino de Deus, neste caso, simplesmente significa no dia em que o reino de Deus vier até a nós. Verso. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, grego, Kyrios, Senhor, não profetizamos, grego, profetevo, nós em teu nome, grego, onoma, e em teu nome não expulsamos demônios, grego, demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, grego, homologeo, nunca vos conheci, grego, gnosco, apartai-vos, grego, aporreo, de mim, vós que praticais a desobediência à lei, grego, ergazomene tinnanomian. De novo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a desobediência à lei. Mateus 7, 22 e 23. Ver também Mateus 13, 20 e 21 e 1 João 2, 19. Observem as 3 características deste grupo de pessoas que não entrarão no reino. Primeira, são cristãos. Segunda, esperavam ser bem-vindos no reino. E terceira, não obedeciam à lei de Deus. Vós que praticais a desobediência à lei. Grego, aporrorite apaimu e ergazomeni ten anomia. Literal, afastem-se de mim, aqueles atuando sem lei. Quem influencia as pessoas a desobedecer à lei de Deus não entrará no reino dos céus. A verdade de que nesta passagem, no Sermão da Montanha, Jesus nos disse que os que desobedecem e ensinam os outros a desobedecerem à lei de Deus não entrarão no reino, pode ser facilmente confirmada pelo uso da partícula pospositiva no grego, gar, que liga esse versículo ao próximo verso. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Tanto no grego como no português, o uso das conjunções coordenativas explicativas, pois, porquanto, já que, visto que, etc., conectam 2 orações em que a segunda oração expressa a explicação da ideia iniciada na primeira oração. Neste caso, o que Jesus está dizendo é que os escribas e fariseus que não entrarão no reino dos céus são aqueles que estavam desobedecendo os mandamentos de Deus e ensinando aos outros a fazerem o mesmo. Mateus 5,19. Muitos líderes ignoram o alerta de Jesus. Quando analisamos este terrível alerta de Jesus, ficamos pasmados,
com o fato de que tantos homens e mulheres nos nossos dias se posicionam como líderes e seguem ensinando as pessoas a ignorarem a lei de Deus, como se o que estão fazendo fosse algo insignificante. Eles aparentemente não veem ou não se importam que os seus ensinamentos são completamente contrários às palavras de Cristo. Verso: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Lucas 11, 28. O porquê tantos líderes desafiam a Deus nestes últimos dias. Neste estudo, procuraremos explicar 2 pontos importantes sobre os ensinos de oposição à lei de Deus que ouvimos em tantas das nossas igrejas nestes últimos dias. Veremos, primeiramente, o aparente motivo que ensinam as pessoas a ignorarem os mandamentos de Deus, sem demonstrar o menor temor das claras, garantidas e eternas consequências do que estão fazendo. Logo a seguir, falaremos sobre o motivo real que fazem o que fazem e de onde vem esta inspiração e coragem para desafiar a Deus dos seus púlpitos mundanos. Quando a maioria lê o parágrafo acima, é certo que imediatamente se sente aliviada, porque não se vê fazendo parte de nenhuma congregação que ensina as pessoas a desobedecerem à lei de Deus. A realidade, no entanto, é que quando não estamos ensinando os nossos ouvintes a obedecerem à lei de Deus, estamos de fato ensinando que a desobedeçam. Isto ocorre porque, na sua natureza carnal, ainda que não admita, todo ser humano odeia a lei do Senhor, uma vez que ela tem por finalidade mostrar a ele os pecados que o têm separado de Deus. Verso: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Não existe neutralidade na batalha espiritual. Assim como o homem precisa dos seus músculos para resistir à lei da gravidade que quer prendê-lo ao chão, ele também precisa dos mandamentos de Deus para resistir à lei do pecado que quer aprisioná-lo ao mundo. Verso: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é bom e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos! Então seria a tua paz como um rio, e a tua retidão como as ondas do mar. Isaías 48, 17 e 18. Paulo nos confessou a sua natural tendência a agir contrário à lei de Deus quando nos escreveu. Verso: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que odeio, isso faço. Romanos 7, 14 e 15. Ou seja, quando ficamos em silêncio em relação à lei de Deus e não ensinamos os homens como devem viver em obediência para agradar ao Senhor e serem felizes, estamos então abandonando-os à escravidão do pecado e à infelicidade. Somos tão culpados como se estivéssemos ensinando-os a desobedecerem aos mandamentos de Deus. Não existe neutralidade na batalha entre as forças do bem e as forças do mal.
Verso. Quem não é comigo, grego metimu, é contra mim, grego katimu. E quem comigo não ajunta, grego sinago, espalha, grego escorpizo. De novo. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Um falso argumento para desobedecer aos mandamentos de Deus. O motivo aparente que os nossos líderes não ensinam a obediência aos mandamentos de Deus é porque argumentam que eram temporários e foram abolidos por Jesus. Afirmam este absurdo apesar de incontáveis testemunhos nas Escrituras que nos diz exatamente o oposto. Verso. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Toda a tua palavra é verdadeira e cada um dos teus justos mandamentos dura para sempre. Salmo 119, 159 e 160. E apesar de o próprio Jesus ter nos ensinado da forma mais clara possível. Verso. Porque em verdade vos digo que até que o céu, grego Uranos, e a terra, grego I, passem, grego parer, home, de modo nenhum passará da lei nem um jota, nem um tio, até que tudo seja cumprido. Grego gnome. Mateus 5:18. Em nenhum lugar na Bíblia encontramos Jesus sequer dando a entender que a sua morte na cruz isentaria o pecador da obediência aos mandamentos de Deus. Qualquer um que decidir não obedecer às palavras de Deus atuará baseando-se em uma outra fonte, além daquilo que ouvimos dos lábios de Jesus, e terá que lidar com as consequências da sua decisão. Verso. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas 8:21. A verdadeira razão que tantos líderes ignoram a lei de Deus. Falemos agora sobre a verdadeira razão que os nossos líderes ignoram a santa lei de Deus. Todos os argumentos supostamente bíblicos que usam não passam de fachadas, pois nenhum deles encontra respaldo nas palavras de Jesus. Os nossos pregadores, escritores, professores, compositores e cantores não querem ensinar a obediência ao Pai e ao Filho, porque eles estão desesperadamente apaixonados por este mundo. E sabem que se pregassem aquilo que a Bíblia realmente nos ensina sobre a obediência que leva à santificação, eles se viriam forçados a abandonar a vida que tanto amam. Verso. Eles são do mundo. Por isso falam como quem é do mundo. E o mundo os ouve. 1 João 4:5. A liderança carnal resiste com toda a sua força perder a vida mundana que tanto ama. Verso. Quem ama, grego phileo, a sua vida, grego psirri, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia, grego miseo, a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Grego zoin eônio. De novo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna.
João 12, 25. A triste situação de muitos dos nossos líderes. Queridos, é muito triste observarmos tantos indivíduos talentosos nas nossas igrejas que não estão usando seus talentos como um instrumento de salvação, mas sim de perdição. Inspirados por Satanás, o pai da mentira, eles estão enganando a si mesmos quando imaginam que Deus está feliz com eles simplesmente porque conseguem lotar as igrejas com as suas variadas atrações artísticas, mensagens engraçadas e sermões que massageiam o ego, enquanto ignoram a verdadeira mensagem do Evangelho, que é a completa obediência ao Senhor e a morte do eu. Verso. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Um apelo aos nossos leitores em posição de liderança. Eu sei que muitos dos nossos leitores possuem ou pensam em possuir posições de liderança nas nossas igrejas. Se você é um deles, eu imploro que não se deixe levar pelas tendências populares que estão tomando conta de praticamente todo o cristianismo nestes últimos dias. Ainda que lhe custe, não se una a estes falsos mestres, pois já não temos muito tempo. E muito em breve eles colherão tudo aquilo que plantaram. Eles não estão semeando a boa semente que leva ao reino. Verso. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Mateus 13, 27 a 30. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.